O que é modernidade? Ah, você tá brincando, tá zoando. Nem 10 Não, doutorados. a gente fala muito, a gente já falou muito aqui da modernidade com uma ideia de ruptura com a tradição. Sim. Vamos pegar a partir daí. Surgimento da Revolução Industrial, urbanização crescente na Europa, principalmente, mas não só lá. A total devastação da economia associada ao campo, a diminuição, né? Isso significa a pessoa saindo do lugar onde vive durante muito tempo, implica em rupturas de costumes, rupturas do tipo de relacionamento e vínculos, né? Tudo isso associado a essa urbanização, a criação de métodos de aumento de produtividade, a criação da ideia da produtividade como valor em si, Sim. né? A ampliação da prática científica para nível industrial da ciência, né? O surgimento da ideia de representação republicana, ou pelo menos representação liberal, no sentido clássico da população, a ideia profundamente moderna de que o que importa está no futuro, portanto, a ideia de projeto, Sim. portanto, filho do iluminismo, essa ideia de que a educação científica, racional, seguramente vai produzir novas gerações mais avançadas. Se você tirar da modernidade a noção de progresso, ela asfixia. Então, vocês viram que ele falou diversos elementos, né? Uma ruptura é na moral, é na economia, é no modo de vida, nos costumes, na relação com o poder, na própria política, no modo como a política se dá, enfim, é uma ruptura total. A gente pensa, quando eu dava aula, eu sempre usava essa imagem, né? Pensa o mundo Game of Thrones, esse era o mundo pré-moderno, era assim que a gente vivia. Deslocamento a cavalo, grandes distâncias, feudos, principados, grandes terras sem nada no meio, colheita, campo, pequenas comunidades, enfim, um mundo completamente... Tempo social lento, sem mudança, né? Ditado pela natureza, então você não tem iluminação artificial, você não tem nada artificial. Você levanta com o sol, você vai dormir a hora que o sol se põe. Como diz o Marc Bloch, aquele historiador da Idade Média, École des Annales, que morreu na mão dos nazistas em 1944, escrevendo sobre o período feudal, ele diz: a natureza praticamente não tinha nenhum sinal da existência do homem. Sim. Ele fala isso. E eu queria começar por aí, pela questão da natureza. Eu acho que se tem um elemento chave que impulsiona o processo de modernização, e aqui eu estou sendo weberiana, eu vou chamar atenção para o elemento da ciência e das primeiras descobertas científicas copérnicas, newtonianas, galileicas. Exatamente. Qual que é o abalo que isso vai produzir na filosofia, essas descobertas? Então, normalmente isso é chamado na filosofia de revolução copernicana, né? É o momento em que, paulatinamente, que isso foi lento, né? Sim. Não aconteceu de uma terça para a quarta. Começa em 1400 e pouco e vai até 1800 É o início da suspeita de que a Terra não estava no centro do universo e que, na verdade, a Terra gira ao redor do Sol, o que causou justamente a ideia de revolução copernicana, que daí vem a expressão revolução, inclusive, de que você muda o centro e, ao alterar a relação entre dois elementos, Terra e Sol, você muda completamente a topologia, a topografia, a dinâmica, o entendimento do que é centro, do que é periferia. E isso daí, quando você vai avançando, inclusive trazendo, como eu dizia antes, a associação entre ciência numa mecânica industrial, você bota em circulação o projeto do Bacon, Francis Bacon, né, do 1617, fundador do método, criador do método indutivo em ciência. Você coloca num nível muito mais acessível, entre aspas, o projeto do Bacon, que é profundamente moderno, a nova Atlântida, né? Que é uma Atlântida que seria construída a partir da nossa capacidade de atar a natureza, como ele falava, amarrar a natureza, para que ela dê as respostas que a gente precisa para ampliar nosso bem-estar. E é isso aí. Porque até então a gente era amedrontado pela natureza, na medida em que a gente não sabia
como explicar os fenômenos e as suas regularidades. A gente sabia que havia 4 estações, que a gente tinha que dialogar com elas para colheita, para plantação, para tudo isso, mas a explicação sempre foi de ordem divina, ou eram os deuses na Antiguidade Clássica, ou era o Deus na Idade Média. Mas a gente não tinha o aparato que a gente tem hoje, que é tão óbvio, que é difícil até de pensar, né? Como a gente não tinha fonte científica, a gente não conseguia explicar a regularidade da natureza. Então a natureza era fonte de muito medo, a gente era dominado pela natureza. Sim, na realidade, Gabi, isso que você está falando me lembra uma questão que eu acho bem interessante do século XXI, todo esse debate ao redor do clima, né, do aquecimento global, como causado pelo ser humano, porque o planeta esfria e esquenta desde que existiu. Né? Mas essa ideia de que agora o aquecimento está indo muito rápido e de que é causado pela matriz fóssil, pela industrialização, todo esse debate que tem aí, né? É muito interessante porque agora a gente esquece que a natureza continua sendo a de sempre. E, portanto, ela pode mandar a gente a merda assim, ó. Isso não significa que a gente não possa estragar elementos da natureza. Claro que pode. Isso é uma história do Sapiens. Quando ele vai avançando na sua capacidade, ele vai estragando um monte de coisa, de certa forma. Super predatório nesse sentido. Agora, a gente tem que pensar que o predatório é o desejo. Eu quero ver essa moçada toda aí que fala contra o progresso tecnológico, contra o crescimento econômico, abre mão de transplante cardíaco, avanço na indústria médica, na tecnologia da informação, mas isso é outra discussão. Ou mesmo viagem, para ser bem Ou banal. viagem de férias, é. Mas o que eu queria pontuar é o seguinte, hoje a gente tem uma impressão, quando você falou que a gente era limitado pela natureza, tinha medo da natureza, hoje a gente tem uma ilusão tipicamente moderna, porque o moderno é um boçal, né? Ele acha que ele consegue tudo, ele é arrogante, ele resolve tudo. Se ele não resolveu ainda é porque ele não fez o curso certo e não leu o livro certo. Né? Então, assim, não teve o tanto de informação que devia ter. Mas a gente hoje pensa que a nossa relação com a natureza estará resolvida na hora que a gente superar a matriz fóssil. Né? Quando não, a natureza, a gente tem que pensar ela em longo espaço de tempo. Sim. De fato, pode bater um meteoro na natureza. No planeta Terra. A natureza só não é seu jardim sustentável. A natureza é câncer e a natureza é o universo. E a natureza é a doideira da relação entre o Sol e os planetas. Certo? Isso tudo é a natureza. Sim. Mas o moderno, que é um sujeito de mente estreita, a modernidade ela é estreita. Tem uma série de vantagens, mas ela tem uma estreiteza, se fala, de percepção. E essa estreiteza passa pela noção de que tudo será resolvido pela engenharia. Sim. Na realidade, os profetas hebreus já estão desencantando o mundo. Quando eles falam para os judeus, hebreus, bíblicos, que Deus não queria só sacrifício. Deus queria que eles cuidassem de viúvas e órfãos. Né? Ou seja, para desencantar o mundo, antes você tem que desmagificar o mundo. E quando você desmagifica, é justamente nesse processo que aparece o conhecimento científico. Né? Que é justamente da relação de causa e efeito, das regularidades da natureza, da repetição de experimento. Mas você tem um desencantamento que não é só da ordem da relação da ciência com a natureza. Isso é um desencantamento que, inclusive, o crescimento da sociedade comercial gera, que o Adam Smith estava ligado, não é dessa forma que ele falava, mas ele estava ligado, quer dizer, o impacto que a sociedade comercial e o crescimento dela causa nos sentimentos morais. Sim. Como ele falava, né? E isso tudo também está ligado ao que a gente conversava no episódio anterior, que é o conhecimento que não é o científico da natureza, mas é o conhecimento bíblico. A prensa do Gutenberg, a difusão da informação, as guerras religiosas que levaram ao Estado laico, que a gente falou no episódio passado. Então, todos esses elementos vão lenta e gradualmente, ao longo de 300, 400 anos, fazendo pequenas transformações que aí sim, quando a gente chega no final do 18 para a virada para o 19, aí a gente tem a dupla revolução. A industrial, que a gente acabou de falar, que então está mamando diretamente no conhecimento científico, e a gente tem a questão da moral. E daí eu queria que você falasse um pouco
desse desenrolar filosófico da questão da moral, também desembocando na modernidade? Então, aí a gente entra no caos moral. Tem um filósofo inglês, acho que está vivo, não tenho certeza, Alistair MacIntyre. Não sei se está vivo, mas que ele tem um livro chamado After Virtue, que está traduzido em português, Depois da Virtude, em que ele fala que toda a história da moral na filosofia é a tentativa de reconstrução de concepções de vida moral que a gente não tem a mínima noção exatamente como era na prática, né? E ele faz uma analogia muito interessante no começo desse livro com se o mundo que a gente conhece entrasse em decadência e acabasse a indústria e, portanto, a ciência, que é uma indústria, como todo mundo sabe, o que iria acontecer? Talvez sobrasse algum tipo de texto material da ciência que, sei lá, daqui 500 anos a população lá na frente ia tentar recuperar e nessa recuperação, como eles só tinham fragmentos e não tinham nenhuma noção da vida tal como era exatamente, eles não iam entender nada, iam construir uma concepção sobre a ciência que na verdade nunca foi. Né? Ele faz essa analogia para mostrar o entendimento que a gente tem da moral. O que é a modernidade, o processo de modernização, quando ela vai destruindo sistematicamente todos os modos de vida que existiam antes, e esses modos de vida que estabeleciam o comportamento moral, não era a partir de uma abstração, né? Não é à toa que o moderno Kant ele vai tentar fundamentar a razão no princípio racional, porque ele estava lá no final do 18 sabendo que aquilo está indo para o saco. Né? Está indo para o saco aquele tipo de crença, de prática, de repetição, de gesto. E a gente vai fundamentar no quê? Onde? Em que lei universal? Então, senão vai virar casuístico? A grande revolução moral, eu acho que o Dostoiévski, que é um autor que capturou muito bem isso no 19, da modernidade, é a destruição de qualquer tipo de fundamentação do que alguém se pergunta o que é o bem e o mal. E essa destruição, ela está em curso até hoje. Aplicativos e a gente estava fazendo uns programas aqui de inteligência. Primeiro eu queria saber, Pondé, como se está medindo a inteligência hoje em dia, se mudou essa coisa de o que é inteligência e se a inteligência do computador, que é o que dizem que até um nome errado, né? Inteligência artificial não seria o nome certo para colocar isso, porque ainda não são inteligentes, mas se a máquina pode realmente chegar um dia a ser inteligente ou pelo menos superar a nossa inteligência, né? Que não deve ser muito difícil. Você sabe que talvez seja possível, mas isso não é uma coisa que me assusta muito, não. Eles chamam de singularidade, né? Singularidade é quando uma inteligência artificial puder criar uma inteligência artificial. Exatamente. Então, a distância entre nós e essa inteligência artificial criada pela inteligência artificial seria mais ou menos entre nós e o Australopithecus. A gente olhando para uma formiga. Né? Uma coisa assim infinitamente distante. Agora, você sabe que eu não tenho essas visões completamente apocalípticas, não. Não, eu não sou muito apesar de... Mas está dividido, viu, entre os cientistas. Os chamados integrados e apocalípticos. Exatamente. Não é que eu acho... Tem gente que acha que é bobagem e tem gente que fala, não, tem que tomar um cuidado mesmo. Eu acho que ela pode criar problemas, inclusive no âmbito da desinformação, sabe? Ela pode criar problema... De vídeos, isso foto, com certeza. Já tá rolando, né? Há alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, a revista The Economist, aquela revista inglesa, ela fez um número em que ela imaginava um pouco assim o futuro próximo. Sei. Fez um exercício de futurologia. Isso, e aí? Isso. E um tópico específico, ela imaginava possíveis causas de guerra. E a causa principal seria ao redor de tecnologia da informação e de inteligência. Então, inclusive... roubar ou de problemas que ela... e fazer guerra a partir de inteligência artificial. O quê? Ela administrar a guerra... Duas inteligências administrando a guerra? Várias inteligências brigando. E ela imaginava um cenário Estados Unidos e China, por exemplo. Cara, isso é muito... Tem um episódio do Star Trek que é exatamente isso. Que eles estão em guerra há milênios e eles pararam de atirar e jogar bomba e dos supercomputadores faziam o cálculo das guerras e davam as baixas. E claro que era uma coisa de ficção, mas tipo...
Meu planeta perdeu 5 mil vidas hoje. Os caras entraram numa máquina de destruição e lá, para não destruir, ficar destruindo prédios e tal. Mas eram duas inteligências artificiais que faziam essa... do que poderia ser, mas não dá para não tá longe disso. Então, não. porque a convergência entre armas e inteligência artificial e transmissão de informação, aquisição de informação, isso pode levar a algum tipo de transtorno como esse. Mas sabe, a impressão que eu tenho, a gente sempre tem uma tendência a se acostumar com as coisas. É claro que é um exagero o que eu vou dizer, mas eu tenho a impressão que quem estiver convivendo com inteligência artificial todo dia, no trabalho, no cotidiano, vai ser que nem a gente usando o Waze, assim. Sabe? Você se acostuma, você resolve, por exemplo... Não, a gente já usa, né, na verdade. Então, meus alunos, hoje em dia já não perguntam isso, mas há alguns anos atrás, quando surgiu o Waze, perguntavam, Pondé, como é que se viajava antes do Waze? Como que se viajava antes de celular? Ninguém achava você? E eles nasceram com o Waze, então eles muitas vezes não sabem o nome da rua. Eu fui até a Terra do Fogo sem celulares, sem Waze, sem nada. Tipo, você pegava mapas mesmo. Então. Vou pegar essa rodovia, vou até essa cidade, eu tenho que achar tal saída. São Paulo era assim, tinha um mapograph. Era difícil, aquele né? azul. Página, não sei o quê. Parecia War, né? E12 da página. Isso mesmo. Ela começava aqui, continuava em outra página. Exatamente. E se vivia desse jeito, né? Assim como se viveu durante muitos séculos e séculos e milênios o mundo escuro, né? Exato. Não tinha luz elétrica. A luz era muito pequena. Não é muito longe. Meu pai era pobre do interior e ele falou que a noite era a luz de aquela coisa de óleo lá e tal. Tipo, não dava pra... eu cheguei aí a lugares bem no interior da Bahia. Meu pai fazia umas viagens assim. E ali, que depois ficou muito famoso como a Chapada Diamantina, no mosteiro cisterciense austríaco, em que a luz era com esse tipo de motor. Então, quando dava 9 horas, apagava, ficava tudo no escuro. Eu fiz agora uma expedição nesse ano, para o interiorzão lá da Amazônia. Assim, cara, você vai de barco, é gerador, uma hora desliga. Então. E é uma paz, é um silêncio que você não está acostumado, é muito estranho. Às vezes pode deixar ansioso, né? Total. Muita paz pode fazer mal. Parece que vai acontecer alguma coisa, não é? Sem luz, sem... Então, às vezes eu tenho a impressão que, sei lá, daqui 100 anos, e se a gente não tivesse explodido até lá, porque eu acho que a espécie é meio louca, né? E depois que a gente aprendeu a usar muita tecnologia, acho que, e muita liberdade, muita opção. Não é que antes era legal e feliz, acho que nunca houve felicidade em grande escala. Mas antes, como a gente tinha poucos recursos, então a gente estava muito mais limitado. Né? Não tinha estrada, não tinha comunicação, não tinha leitura, não tinha acesso. Isso para a história inteira da humanidade foi pré-história. Sem escrita, sem informação, inclusive em silêncio. Total. Né? Então... Existiu ócio, existiu tempo de esperar as coisas. Você não pensava no futuro. Não tinha futuro como a modernidade inventou, que Como você assim? projeta o futuro. Entende? É. O futuro estava dado, porque evidentemente nós somos o futuro deles, inclusive. É. Mas eu falo o futuro como hoje se tem, né? Hoje, principalmente muitos jovens, vivem o tempo inteiro Planejando. medidos por métricas e metas. É. Isso que eu estou chamando de futuro. Entendi. E você... Os nossos avós não tinham isso. Imagina, meninas Eles só menstruavam trabalhavam, e eram mães. Em Atenas, era muito comum meninas que tinham lá entre 5, 12 e 13 anos, iam, meninas de família, né? Sei. Iam para o templo de Ártemis, deusa da natureza, e elas eram então educadas para a vida adulta de mulher, ou seja, vida sexual, ser mãe, ser esposa, e elas saíam dali para ser adulta, com 13 anos, menstruadas. Já viravam gente grande. Caramba, 13 anos. Menstruou era mulher.
E tipo, vai cuidar de uma casa. Não vai tinha ter- jovem, como a gente pensa hoje, É, a um período ideia- que ninguém faz nada, mas ao mesmo tempo faz uma porrada de coisa, mas não é responsável por Algum porra historiador nenhuma. falou que até a ideia de criança, ela não existia, né? Não. De uma criança ser protegida e tal. Criança era um adulto já pequeno. Pequeno. E tipo, trabalha, faz não sei o quê. É, Não inclusive, tinha uma proteção, né? em Roma e na Grécia, que eu conheço mais, você podia, inclusive, em algumas situações, vender seus filhos como escravo. Cara, Se tivesse muito filho, não tinha o que fazer, vendia. era um commodity. É, uma commodity. Uma commodity. E, por exemplo, na Grécia, se você era de uma família importante, tua filha engravidava sem casar, você vendia ela como escrava. Caramba. Porque ela nunca mais ia servir para casamento nenhum. Ninguém ia aceitar. Ninguém ia aceitar. Então, há coisas que a gente às vezes considera como evidente, Como sempre foi assim, como né? sempre foi Uma assim, verdade- a história é uma disciplina que mostra essas diferenças, É, entendeu? Modelo de família não foi sempre como a gente tem, total. né? Então significa que o modelo de família pode mudar. Já muda drasticamente quando a gente sai de caçadores-coletores para agricultores. A agricultura. Que aí tem a propriedade, Sim. o sistema patriarcal e tal. E agora a gente está numa transição, não sei para onde a gente vai. Pode ser que as coisas mudem. De fato, a gente não sabe. Ninguém sabe para onde o mundo está indo, né? Jamais de Recife. Ou Recife, é Recife, né? Do Recife. Aham. É isso aí. Ah, sensacional. E o Slow Life Strategy? O que é isso exatamente? Então, isso é uma moda, né? Isso tá na moda. Tem Tá até- bombando, né? Tem até slow traveling também, né? É a ideia de que você pode pisar o freio, você não precisa ficar consumindo feito louco, né? Você não precisa abraçar o mundo com as pernas. Você não precisa querer tudo que absolutamente está na moda. Que você, portanto, não precisa ter todo o dinheiro do mundo, né? Mas eu acho que é moda. Porque para você ter uma ideia de slow life strategies, como se fala hoje, que é diferente do que a Jean Twenge quer dizer, tá? A psicóloga Jean Twenge, quando escreve em 2017, antes da pandemia, portanto, o livro dela sobre o que se chama hoje geração Z, né? Ela usa a expressão slow life strategies no sentido da classe média alta, que não quer sair de casa, não quer casar, não quer ter filho, empurra para frente a decisão, né? Por quê? Porque não quer perder padrão de vida, não quer ter muito boleto para pagar, quer gastar o dinheiro que ganha com viagem, né? Então, a Jean Twenge fala: quem está na parte baixa da pirâmide tem fast life strategies. Então, a menina fica grávida cedo, né? O menino vira pai cedo, a casa já não dá para morar, né? Arruma emprego, né? O que não tem a ver com você ser paupérrimo. Não é isso que ela tem na cabeça, inclusive porque ela é americana. O slow life é quando você não precisa ter pressa. Então, é o jovem que não está querendo assumir muita responsabilidade, que está querendo escolher bastante. Não é tão materialista, né? Porque os pais normalmente o são no lugar dele, né? Então, assim, porque não existe almoço de graça, né? Não. Agora, hoje existe uma moda de slow life strategy, que é essa ideia de enfrentamento do consumo, de não querer ter tudo que tem na vida, que cruza com essa ideia da expressão que ela usa, né? Em 2017. Mas que hoje é uma coisa, você não ter burnout, cruza com o que ela fala. Porque, na verdade, para você ter slow life strategies, você precisa ter alguma sustentação material, né? É lógico, né? Você precisa pagar as coisas, precisa comer, precisa, né? Se você não paga, alguém paga. Quem é, né? É aí que tá, a história do não existe almoço de graça. Alguém está sempre pagando. Alguém está pagando por aquilo. É porque alguém tem que pagar. Sim, é o raio da escassez, né? O custo que tem para você transformar coisas
em coisas que servem para a humanidade. E não só comida. Seria mais ou menos uma utopia, né? Porque é uma vida, mas seria uma vida maravilhosa, né? Seria você poder viver calmo, sem tanto estresse, tanto materialismo, né? Eu acho que o povo ia acabar tomando ansiolítico bastante também, ia ficar entediado. Exatamente. Eu fico pensando antigamente como era, né? E é mais ou menos como era no século XIX, né? Você não tinha pressa, né? Você não era tão consumista, você, né? Muita gente não sabia ler. Quase ninguém, né? Então, se você quisesse música, você tinha que contratar um músico, né? Você não tinha rádio, você não tinha... Tomar banho era sinal de civilizado. Usar roupa limpa. Era uma coisa de elite, né? Era uma coisa de... Né? Tanto que, assim, na Inglaterra, começo do século XVIII, começo do XIX, final do XVIII, entre as mulheres, elas observavam mulheres que tinham a barra do vestido sujo, significava que era pobre. Sim. Andava em lama. E era não tudo tinha lama, roupa né? para trocar. Entendeu? Quer dizer... o que hoje, quando você está falando, é claro que também se classifica pessoas pela roupa que usa hoje, mas é evidente que, por exemplo, você imaginar 1930, quando Freud escreve Mal-Estar na Civilização, que eu acho que é um dos maiores, todo mundo acha, é um dos maiores textos escritos do século XX, Mal-Estar na Civilização do Freud, você imagine, em 1930, ninguém conhecia consumo nesse nível. O que você fazia à noite? Entende? Devia ser um tédio, né? Assim. Provavelmente se transava mais. Porque se tinha mais filhos, né? Você tinha menos coisa para fazer. Sim, era uma época que você via que tinha-se mais filhos, né? O Freud chegou tipo assim, a anunciar que com o avanço da civilização era possível que a libido ficasse mais atenuada, como ele fala no Mal-Estar. Depois ele fala disso da carta que ele escreve para o Einstein sobre guerra também. Em 1932 ele fala isso. Quer dizer, que ele pensava que no futuro, possivelmente, as pessoas iam diminuir a atividade sexual. Sim. Por conta da perda da libido. Acho que foi o contrário, né? Acho que... Não, a atividade sexual, ela tem caído, né? Inclusive, é verdade. Minha mulher é psicóloga. Olha aí. E foi para sexualidade, né? Ela tem uma teoria que é o apagão sexual. Então, é isso que elas falam. De apagão sexual, exatamente isso. Sim. De que há uma diminuição da atividade sexual. Que atividade sexual é um investimento imediato na vida, né? É pulsão de vida, no corpo do outro em que você está investindo, né? É um tipo de intimidade profunda. Total. Né? Não tem nada mais íntimo, né? Então. E hoje a intimidade é com celular, com digital, com imagem. E digitando, não se comunica mais, né? Sim. Né? De certa forma é mais seguro. E quando você se envolve com uma pessoa, eu não estou nem falando que a pessoa vai criar problema para você, mas todo tipo de problema pode acontecer, né? Juntou dois da merda, né? Então. E quando é gostoso, pode dar merda também, né? Sim. Veja que os medievais que escreviam sobre amor, né? Os primeiros que escreveram sobre amor, que depois ficou chamado amor romântico, eles falavam que, assim, o amor, que depois se chamou de cortês, da Idade Média europeia, de todas as doenças da alma é a mais bela. Olha só. Porque o André Capelão, que a gente tem esse livro e tem traduzido em português, ele define o amor como a doença do pensamento. Uma forma de obsessão. E né? Em que o amado se pergunta com o que ela sonhou, o que ela estará fazendo, como ela está vestida. Obsessão. Aí vem o ciúme, né? Aí vem o... Mas é uma obsessão, né? Só que é por isso que ele fala, de todas as doenças da alma é a mais bela, quando é correspondida. Por isso, ele escreve isso para você tomar cuidado, entendeu? Não é para você ir correndo, é o contrário. Você deve evitar. Porque pode dar merda, inclusive. E dá, né? Pode dar, dependendo da situação, pode. Sim, sim. Aliás, essas narrativas de amor cortês, como ficaram conhecidas,
o amor só acontece fora do casamento, né? Sério? É. Mas não porque existe uma tara pelo adultério em quem está escrevendo. Não, e o ser humano não é monogâmico, né? Por natureza. Né? Mas o que ele... É que é chamado amor cortês porque acontecia na corte. São contos da corte. E os casamentos eram arranjados. Sim. Daí o verdadeiro amor só acontecia fora. Não é uma ode ao adultério. Entendeu? É que essa doença da alma que ele ensina, inclusive, a você identificar. E se você identificar, você evite. Né? Não é para buscar. O homem perderá o seu patrimônio e a mulher a sua reputação. Jamais de Recife. Ou Recife, é Recife, né? Do Recife. Aham. É isso aí. Ah, sensacional. E o Slow Life Strategy? O que é isso exatamente? Então, isso é uma moda, né? Isso tá na moda. Tá bombando, né? Tem até slow traveling também, né? É a ideia de que você pode pisar o freio, você não precisa ficar consumindo feito louco, né? Você não precisa abraçar o mundo com as pernas. Você não precisa querer tudo que absolutamente está na moda. Que você, portanto, não precisa ter todo o dinheiro do mundo, né? Mas eu acho que é moda. Porque para você ter uma ideia de slow life strategies, como se fala hoje, que é diferente do que a Jean Twenge quer dizer, tá? A psicóloga Jean Twenge, quando escreve em 2017, antes da pandemia, portanto, o livro dela sobre o que se chama hoje geração Z, né? Ela usa a expressão slow life strategies no sentido da classe média alta, que não quer sair de casa, não quer casar, não quer ter filho, empurra para frente a decisão, né? Por quê? Porque não quer perder padrão de vida, não quer ter muito boleto para pagar, quer gastar o dinheiro que ganha com viagem, né? Então, a Jean Twenge fala, quem está na parte baixa da pirâmide tem fast life strategies. Então, a menina fica grávida cedo, né? O menino vira pai cedo, a casa já não dá para morar, né? Arruma emprego, né? O que não tem a ver com você ser paupérrimo. Não é isso que ela tem na cabeça, inclusive porque ela é americana. O slow life é quando você não precisa ter pressa. Então é o jovem que não está querendo assumir muita responsabilidade, que está querendo escolher bastante. Não é tão materialista, né? Porque os pais normalmente o são no lugar dele, né? Então assim, porque não existe almoço de graça, né? Não. Agora, hoje existe uma moda de slow life strategy que é essa ideia de enfrentamento do consumo, de não querer ter tudo que tem na vida, que cruza com essa ideia da expressão que ela usa, né? Em 2017. Mas que hoje é uma coisa, você não ter burnout, cruza com o que ela fala. Porque, na verdade, para você ter slow life strategies, você precisa ter alguma sustentação material, né? É lógico, né? Você precisa pagar as coisas, precisa comer, precisa, né? Se você não paga, alguém paga. Quem é, né? É aí que tá, a história do não existe almoço de graça. Alguém está sempre pagando. Alguém está pagando por aquilo. É porque alguém tem que pagar. Sim, é o raio da escassez, né? O custo que tem para você transformar coisas em coisas que servem para a humanidade. E não só comida. Seria mais ou menos uma utopia, né? Porque uma vida, mas seria uma vida maravilhosa, né? Seria você poder viver calmo, sem tanto estresse, tanto materialismo, né? Eu acho que o povo ia acabar tomando ansiolítico bastante também, ia ficar entediado. Exatamente. Eu fico pensando antigamente como era, né? E é mais ou menos como era no século XIX, né? Você não tinha pressa, né? Você não era tão consumista, você, né? Muita gente não sabia ler. Quase ninguém, né? Então, se você quisesse música, você tinha que contratar um músico, né? Você não tinha rádio, você não tinha... Tomar banho era sinal de civilizado.
usar roupa limpa. Era uma coisa de elite, né? Era uma coisa Era. de... Né? Tanto que, assim, na Inglaterra, começo do século XVIII, começo do XIX, não, final do XVIII, entre as mulheres, elas observavam mulheres que tinham a barra do vestido sujo, significava que era pobre. Sim. Andava em lama, E era não tudo tinha lama, roupa né? para trocar, É. entendeu? Quer dizer, o que hoje, quando você está falando, é claro que também se classifica pessoas pela roupa que usa hoje, mas é evidente que, por exemplo, você imaginar 1930, quando Freud escreve Mal-Estar na Civilização, que eu acho que é um dos maiores, eu não, todo mundo acha, é um dos maiores textos escritos do século XX, Mal-Estar na Civilização do Freud. Você imagine, em 1930, ninguém conhecia consumo nesse nível. O que você fazia à noite? Entende? Devia ser um tédio, né? Assim. Provavelmente se transava mais. Porque Se tinha mais coisa filhos, pra fazer. né? Você tinha menos coisa para fazer. Sim, não, e Né? era uma época que você vê que tinha-se mais filhos, né? O Freud chegou tipo assim, a anunciar que com o avanço da civilização era possível que a libido ficasse mais atenuada, como ele fala no Mal-Estar. Depois ele fala disso da carta que ele escreve para o Einstein sobre guerra também. Em 1932 ele fala isso. Quer dizer, que ele pensava que no futuro, possivelmente, as pessoas iam diminuir a atividade sexual. Sim. Por conta da perda da libido. Acho que foi o contrário, né? Acho que... Não, a atividade sexual, ela tem caído, né? Inclusive, é verdade. jovens. Minha mulher é psicóloga. Olha aí. E foi para sexualidade, né? Ela tem uma teoria que é o apagão sexual. Então, é isso que elas falam. De apagão sexual, exatamente isso. Sim. De que há uma diminuição da atividade sexual. Que atividade sexual é um investimento imediato na vida, né? É pulsão de vida, no né, corpo cara? do outro em que você está investindo, né? É um tipo de intimidade profunda. Total. Né? Não tem nada mais íntimo, né? Então, e hoje a intimidade é com celular, com digital, com imagem. E digitando, não se comunica mais, né? Sim. Né? De certa forma é mais seguro. E quando você se envolve com uma pessoa, eu não estou nem falando que a pessoa vai criar problema para você, mas todo tipo de problema pode acontecer, né? Juntou dois da merda, né? Então. E quando é gostoso, pode dar merda também, né? Sim. Veja que os medievais que escreviam sobre amor, né, os primeiros que escreveram sobre amor, que depois ficou chamado amor romântico, eles falavam que assim, o amor, que depois se chamou de cortês, da Idade Média europeia, de todas as doenças da alma é a mais bela. Olha só. Porque o André Capelão, que a gente tem esse livro e tem traduzido em português, ele define o amor como a doença do pensamento. Uma forma de obsessão. E né? Em que o amado se pergunta com o que ela sonhou, o que ela estará fazendo, como ela está vestida. Obsessão. Aí vem o ciúme, né? Aí vem o... Mas é uma obsessão, né? Só que é por isso que ele fala, de todas as doenças da alma é a mais bela, quando é correspondida. Por isso... Ele escreve isso para você tomar cuidado, entendeu? Não é para você ir correndo. É o contrário. Você deve evitar. Porque pode dar merda, inclusive. E dá, né? Pode dar. Dependendo da situação, pode. Sim, sim. Aliás, essas narrativas de amor cortês, como ficaram conhecidas, o amor só acontece fora do casamento, né? Sério? Mas não porque existe uma tara pelo adultério em quem está escrevendo. Não, e o ser humano não é monogâmico, né? Por natureza. Mas o que ele... É que é chamado amor cortês porque acontecia na corte. São contos da corte. E os casamentos eram arranjados. Sim. Daí o verdadeiro amor só acontecia fora. Não é uma ode ao adultério. Hoje não existe mais verdade? No âmbito da conversa pública, tudo narrativa. Na realidade existe.
Você escolhe sua verdade como quem escolhe um molho de macarrão? Normalmente, quem acredita que tudo é narrativa é assim mesmo. Vivemos a era da pós-verdade? Vivemos já há uns 5 anos. Saberes indígenas valem tanto quanto ciência? Pergunta isso para o pós-moderno. Olá, você já deve ter ouvido a expressão tudo é narrativa. Será mesmo? Não há fatos, só versões de uma história? Para falar de narrativas, Pondé, precisamos falar de pós-modernidade, que é quando as grandes narrativas começam a entrar em crise, né? Então, começar nossa conversa por aí. O que é pós-modernidade? Do ponto de vista filosófico, político, sociológico, pós-modernidade representa um período que seria após a modernidade, porque ela seria a continuação da vida moderna sem as utopias modernas. Essa seria a principal diferença. Depois vem, inclusive, a ideia de que cansar das grandes narrativas significa cansar de teorias muito longas, como o marxismo e a psicanálise, que explicaria tudo, mesmo a narrativa científica. Por isso a ideia de que, para um pós-moderno, saberes indígenas valem tanto quanto saber científico, certo? Porque se na realidade tudo depende do ponto de vista, não existe mais a ideia de uma verdade científica sobre o mundo, então está valendo tudo. O polonês Zygmunt Bauman falava que a utopia moderna morreu em Auschwitz, na Segunda Guerra, né? Pelo seguinte, porque a modernidade, entre outras coisas, é caracterizada por um certo conjunto de utopias, que na realidade significa, depois da ciência, depois de uma vida racional, de estados racionais que fazem a gestão pública, né? Depois dos avanços tecnológicos, depois da superação da religião como verdade pública, o mundo vai avançar, vai ficar cada vez melhor. Isso é típica utopia moderna, né? Carregada pela burguesia, claro, que é a grande classe moderna, né? Então, assim, razão, ciência, tecnologia, gestão. O mundo vai ficar melhor, a vida vai ser melhor, mais saudável, blá, blá, blá. Aí vem Auschwitz como grande símbolo, né? Hiroshima também está ali, ó, né? Mas aí o Bauman fala de Auschwitz no sentido de que em Auschwitz você tem ciência aplicada, tecnologia da época aplicada, logística, racionalidade administrativa, tudo a favor do genocídio. Então, quando ele fala que então a modernidade teria morrido em Auschwitz, não é propriamente o processo modernizador, que continua na pós-modernidade, mas é a utopia moderna sobre ela mesma. Eu vou salvar o mundo, a ciência vai deixar o mundo melhor, a gestão racional das coisas vai deixar o mundo melhor. Isso foi literalmente para o saco. As pessoas passaram a deixar de acreditar nisso? É aí que, como é que esse pensamento muda? Quando é que acontece essa quebra? É porque é claro que tem gente que, desse ponto de vista, hoje continua vivendo numa modernidade ingênua. Eu diria assim, uma modernidade ingênua, né? Que acha que a vida científica continua indo em direção a alguma coisa que é sempre boa, que a gestão da vida, a gestão racional pública, um dia vai funcionar plenamente, né? De que o ser humano cada vez mais informado, os alemães estavam entre os mais informados da Europa, mais informados, bem informados inclusive, né? Então, à medida que a população vai ficar mais bem informada, então os seres humanos ficam moralmente melhores. Isso é uma história moderna ingênua. Então, o que acontece, assim, não é que as pessoas voltaram de Auschwitz e pararam de acreditar na modernidade. É que uma reflexão sobre o que aconteceu em Auschwitz e em Hiroshima levam filósofos e sociólogos, historiadores também, perceberem que há uma ruptura ali. Continuar acreditando que a modernidade vai entregar o que ela prometeu no século XIX, avanço, progresso, vida melhor, pessoas melhores, é uma ilusão. Daí a pós-modernidade nesse sentido, entende? Não tá, é claro que tem gente que continua vivendo uma modernidade ingênua.
Agora pensando ainda para trás, né, pensando na filosofia, onde é que fica o mito da caverna do Platão nessa história? Porque o filósofo acreditava que a verdade iluminava as pessoas. E para o pós-moderno, a verdade não ilumina? O mito da caverna do Platão é o grande mito fundador da ideia de que quando você pensa, você é capaz de enxergar como as coisas de fato são, que é o filósofo que sai da caverna. Quando o filósofo volta para a caverna e tenta explicar para os homens que lá viviam que tudo que eles viam eram sombras e vultos na parede, que existe um mundo real do lado de fora, que é o mundo das ideias, do sol, da luz do conhecimento, tudo mais, na realidade os caras não gostam muito e matam ele, como aconteceu com Sócrates, né? Então, Platão em si era menos ingênuo do que as utopias modernas. Mas quando você pergunta, bom, então a gente não acredita mais na verdade, na pós-modernidade há dúvida sobre verdade, é porque a pós-modernidade, ao colocar em dúvida a racionalidade científica, a racionalidade do iluminismo, a ideia de que há umas, duas ou três teorias pode explicar tudo, quando ela põe isso em dúvida, ela traz a ideia de que, olha, de repente aquilo que os aborígenes sabem também tem seu valor. Olha, outra coisa, hein? A história tem sempre gente interessada nisso, naquilo que conta a história. Então não leva em conta que a história está descrevendo fatos. A história, na verdade, está sendo narrada do ponto de vista, como vai dizer Walter Benjamin, do vencedor, né? E isso impregna no sentido de que isso ganha todo um influxo do próprio marxismo, que é uma das grandes narrativas problemáticas do caso, mas por quê? Porque isso casa bem com toda a crítica colonial, certo? Que existe até hoje. O colonizador inventou uma história, mas na realidade existe uma história do ponto de vista do colonizado. Ou seja, não tem uma verdade única. A história do vencedor é a história do derrotado. Exatamente. Né? Não tem uma verdade única. Hoje não existe mais verdade? No âmbito da conversa pública, tudo narrativa. Na realidade existe. Você escolhe sua verdade como quem escolhe um molho de macarrão? Normalmente, quem acredita que tudo é narrativa é assim mesmo. Vivemos a era da pós-verdade? Vivemos já há uns 5 anos. Saberes indígenas valem tanto quanto ciência? Pergunta isso para o pós-moderno. Olá, você já deve ter ouvido a expressão tudo é narrativa. Será mesmo? Não há fatos, só versões de uma história? Para falar de narrativas, Pondé, precisamos falar de pós-modernidade, que é quando as grandes narrativas começam a entrar em crise, né? Então, começar nossa conversa por aí. O que é pós-modernidade? Do ponto de vista filosófico, político, sociológico, pós-modernidade representa um período que seria após a modernidade, porque ela seria a continuação da vida moderna sem as utopias modernas. Essa seria a principal diferença. Depois vem, inclusive, a ideia de que cansar das grandes narrativas significa cansar de teorias muito longas, como o marxismo e a psicanálise, que explicaria tudo, mesmo a narrativa científica. Por isso a ideia de que, para um pós-moderno, saberes indígenas valem tanto quanto saber científico. Certo? Porque se na realidade tudo depende do ponto de vista, não existe mais a ideia de uma verdade científica sobre o mundo, então está valendo tudo. O polonês Zygmunt Bauman falava que a utopia moderna morreu em Auschwitz, na Segunda Guerra, né? Pelo seguinte, porque a modernidade, entre outras coisas, é caracterizada por um certo conjunto de utopias, que na realidade significa, depois da ciência, depois de uma vida racional, de estados racionais que fazem a gestão pública, né? Depois dos avanços tecnológicos, depois da superação da religião como verdade pública, o mundo vai avançar, vai ficar cada vez melhor. Isso é típica utopia moderna, né? Carregada pela burguesia, claro, que é a grande classe moderna, né? Então, assim, razão, ciência, tecnologia, gestão. O mundo vai ficar melhor,
a vida vai ser melhor, mais saudável, blá, blá, blá. Aí vem Auschwitz como grande símbolo, né? Hiroshima também está ali, ó, né? Mas aí o Bauman fala de Auschwitz no sentido de que em Auschwitz você tem ciência aplicada, tecnologia da época aplicada, logística, racionalidade administrativa, tudo a favor do genocídio. Então, quando ele fala que então, a modernidade teria morrido em Auschwitz, não é propriamente o processo modernizador, que continua na pós-modernidade, mas é a utopia moderna sobre ela mesma. Eu vou salvar o mundo, a ciência vai deixar o mundo melhor, a gestão racional das coisas vai deixar o mundo melhor. Isso foi literalmente para o saco. As pessoas passaram a deixar de acreditar nisso? É aí que, como é que esse pensamento muda? Quando é que acontece essa quebra? É porque, é claro que tem gente que, desse ponto de vista, hoje continua vivendo numa modernidade ingênua. Eu diria assim, uma modernidade ingênua, né? Que acha que a vida científica continua indo em direção a alguma coisa que é sempre boa, que a gestão da vida, a gestão racional pública, um dia vai funcionar plenamente, né? De que o ser humano cada vez mais informado, os alemães estavam entre os mais informados da Europa, mais informados, bem informados inclusive, né? Então, à medida que a população vai ficar mais bem informada, então os seres humanos ficam moralmente melhores. Isso é uma história moderna ingênua. Então, o que acontece assim, não é que as pessoas voltaram de Auschwitz e pararam de acreditar na modernidade. É que uma reflexão sobre o que aconteceu em Auschwitz e em Hiroshima levam filósofos e sociólogos, historiadores também, perceberem que há uma ruptura ali. Continuar acreditando que a modernidade vai entregar o que ela prometeu no século XIX, avanço, progresso, vida melhor, pessoas melhores, é uma ilusão. Daí a pós-modernidade nesse sentido, entende? Não está... É claro que tem gente que continua vivendo uma modernidade ingênua. Agora, pensando ainda para trás, né, pensando na filosofia, onde é que fica o mito da caverna do Platão nessa história? Porque o filósofo acreditava que a verdade iluminava as pessoas. E para o pós-moderno, a verdade não ilumina? O mito da caverna do Platão é o grande mito fundador da ideia de que quando você pensa, você é capaz de enxergar como as coisas de fato são, que é o filósofo que sai da caverna. Quando o filósofo volta para a caverna e tenta explicar para os homens que lá viviam que tudo que eles viam eram sombras e vultos na parede, que existe um mundo real do lado de fora, que é o mundo das ideias, do sol, da luz do conhecimento, tudo mais, na realidade os caras não gostam muito e matam ele, como aconteceu com Sócrates, né? Então, Platão, em si, era menos ingênuo do que as utopias modernas. Mas, quando você pergunta, bom, então, a gente não acredita mais na verdade, na pós-modernidade há dúvida sobre verdade, é porque a pós-modernidade, ao colocar em dúvida a racionalidade científica, a racionalidade do iluminismo, a ideia de que umas 2 ou 3 teorias podem explicar tudo, quando ela põe isso em dúvida, ela traz a ideia de que, olha, de repente, aquilo que os aborígenes sabem também tem seu valor. Olha, outra coisa, hein? A história tem sempre gente interessada nisso, naquilo que conta a história. Então, não leva em conta que a história está descrevendo fatos. A história, na verdade, está sendo narrada do ponto de vista, como vai dizer Walter Benjamin, do vencedor, né? E isso impregna no sentido de que isso ganha todo um influxo do próprio marxismo, que é uma das grandes narrativas problemáticas do caso, mas por quê? Porque isso casa bem com toda a crítica colonial, certo? Que existe até hoje. O colonizador inventou uma história, mas na realidade existe uma história do ponto de vista do colonizado. Ou seja, não tem uma verdade única. A história do vencedor é a história do derrotado. Exatamente. Né? Não tem uma verdade única. Hoje não existe mais verdade? No âmbito da conversa pública, tudo narrativa. Na realidade, existe. Você escolhe a sua verdade como quem escolhe um molho de macarrão? Normalmente, quem acredita que tudo é narrativa é assim mesmo. Vivemos a era da pós-verdade? Vivemos já há uns 5 anos. Saberes indígenas valem tanto quanto ciência? Pergunta isso para o pós-moderno.
Olá, você já deve ter ouvido a expressão tudo é narrativa. Será mesmo? Não há fatos, só versões de uma história? Para falar de narrativas, Pondé, precisamos falar de pós-modernidade, que é quando as grandes narrativas começam a entrar em crise, né? Então, começar nossa conversa por aí. O que é pós-modernidade? Do ponto de vista filosófico, político, sociológico, né? Pós-modernidade representa um período que seria após a modernidade, porque ela seria a continuação da vida moderna sem as utopias modernas. Essa seria a principal diferença. Depois vem, inclusive, a ideia de que cansar das grandes narrativas significa cansar de teorias muito longas, como o marxismo e a psicanálise, que explicaria tudo, mesmo a narrativa científica. Por isso a ideia de que, para um pós-moderno, saberes indígenas valem tanto quanto saber científico. Certo? Porque se na realidade tudo depende do ponto de vista, não existe mais a ideia de uma verdade científica sobre o mundo, então está valendo tudo. O polonês Zygmunt Bauman falava que a utopia moderna morreu em Auschwitz, na Segunda Guerra, né? Pelo seguinte, porque a modernidade, entre outras coisas, é caracterizada por um certo conjunto de utopias, que na realidade significa, depois da ciência, depois de uma vida racional, de estados racionais que fazem a gestão pública, né? Depois dos avanços tecnológicos, depois da superação da religião como verdade pública, o mundo vai avançar, vai ficar cada vez melhor. Isso é típica utopia moderna, né? Carregada pela burguesia, claro, que é a grande classe moderna, né? Então, assim, razão, ciência, tecnologia, gestão. O mundo vai ficar melhor, a vida vai ser melhor, mais saudável, blá, blá, blá. Aí vem Auschwitz como grande símbolo, né? Hiroshima também está ali, ó, né? Mas aí o Bauman fala de Auschwitz no sentido de que em Auschwitz você tem ciência aplicada, tecnologia da época aplicada, logística, racionalidade administrativa, tudo a favor do genocídio. Então, quando ele fala que então, a modernidade teria morrido em Auschwitz, não é propriamente o processo modernizador, que continua na